A paz do Senhor, apaixonados pela palavra de Deus. Vamos, nessa oportunidade, aprender a lição de número 13, a lição de adultos, que tem como o título, O Propósito de Missões. Queridos irmãos, estamos felizes por poder mais uma vez compartilhar com os irmãos um pouco do conhecimento, onde estamos nesse quarto trimestre, aprendendo sobre a palavra de Deus, no objetivo principal da igreja, que é anunciar o Evangelho até os confins da terra. Na lição de hoje, a lição de número 13, ela tem como texto áureo 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, que diz: porque se anuncia o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. A verdade prática está com pregar o Evangelho a toda criatura não é uma opção, e sim uma imposição divina. Temos a leitura diária, que eu sempre recomendo aos queridos professores a estarem lendo a cada semana que antecede o dia da aula, porque desta forma você vai ter mais argumentos e melhores ferramentas para agregar o seu conhecimento, ao seu saber, para estar dessa forma compartilhando com seus alunos. A lição desse trimestre, ela está dividida em duas partes. A primeira parte tem como o título de O Alvo da Obra Missionária. E a segunda parte tem como título Pregar o Evangelho, a responsabilidade de todo cristão. A primeira parte eu fiz algumas subdivisões aqui que você pode também utilizar no desenvolver da sua aula, onde o primeiro ponto que ele vai tratar é sobre o fundamento da realidade salvítica. A gente sabe que o propósito principal da igreja é justamente proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Para isto foi feito o sacrifício ao qual Cristo entregou a sua vida por nós, dando-nos assim a missão. E essa missão, ela é uma missão global, uma missão que se inicia em nosso convívio com nossos familiares, em nosso bairro, em nossa cidade, podendo estender-se até a outras nações, outros costumes, outras línguas, outras etnias e assim sucessivamente. O alvo da obra missionária, ele está fundamentado em uma realidade salvítica, salvadora. A primeira coisa que precisamos entender acerca da obra missionária, das missões, é que é um propósito divino para redimir a humanidade dos pecados, evidenciado justamente na palavra de Deus. A gente vai encontrar lá em Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 15, uma promessa que é feita por Cristo, e nesta promessa já fica evidenciada o propósito de missões, o propósito de anunciar o Evangelho. A gente utiliza o Gênesis porque é o primeiro livro da Bíblia, é o livro que fala de princípios, de início, e a gente pode atrelar justamente ao início a construção de como Deus criou o mundo, criou o homem, o início que dá-se também do estudo dos livros da Bíblia, e justamente nesse início a gente vê uma promessa feita por Cristo, e nessa promessa a gente vê a fundamentação da obra missionária. É através daquela passagem ali do Éden, onde Deus dá a sentença a Adão, a Eva e também a serpente. E dentro dessas sentenças que o Senhor determina, há justamente uma promessa. E essa promessa, ela vai estar embasada na palavra de Deus, dando a nós a margem para a realização da obra missionária. É dali que se inicia o projeto da redenção. Então,
o alvo da obra missionária, a gente precisa entender que é um propósito divino. Não é uma coisa criada, iniciada por homens. Você precisa passar isso para os seus alunos, que esse desafio, esse propósito, essa chamada é uma coisa originada em Deus. É uma coisa fundamentada em Deus, na palavra do Senhor. Então, é um propósito que foi iniciado por Deus em reconciliar, em renovar a aliança, a comunhão que o homem tinha e que através da desobediência foi perdida. E esse propósito, ele dá-se através de uma atitude, a atitude do Filho de Deus, Jesus Cristo. Essa atitude é através da morte de Cristo que traz a remissão para toda a humanidade. Isso vai estar lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. A gente pode até ler aqui para poder ficar melhor a comprovação daquilo que estamos falando. Olha o que diz o texto. Apocalipse 5 e 9 diz assim: digno é de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus. Olha aqui agora. Os que precedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Veja que a obra da salvação, a obra de missão, iniciada em Gênesis, é confirmada aqui em Apocalipse, quando João vai escrever falando que foste morto. Quem que foi morto? O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E com o teu sangue, o sangue derramado na cruz, compraste para Deus. Aí ele fala, os que procedem, toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, o sacrifício de Cristo não foi para apenas um povo. A gente fala que Deus escolheu para si um povo. Entre todas as nações, Deus escolheu a Israel. Mas o sacrifício de Cristo não foi somente para Israel. O sacrifício de Cristo foi para toda a humanidade. O projeto da redenção é para toda a humanidade. Agora, para que o projeto pudesse iniciar, tinha que ter um elemento, tinha que ter uma pessoa, tinha que ter alguém para dar início. E para se dar início, Deus escolheu para si, entre todas as nações, um povo. E deste povo viria o Salvador, o nosso querido Mestre Messias Jesus Cristo. Então, o alvo da obra missionária, ela está fundamentada na palavra, ela se inicia com a morte de Cristo e a base dessa obra de salvação está justamente na morte de Cristo no Calvário. Se não houvesse a morte de Cristo, se não houvesse o derramamento de sangue, a gente não poderia hoje estar cantando, comemorando a alegria da salvação. Porque é por conta deste sacrifício ali no Calvário, é por conta do derramamento de sangue, onde nós passamos, quando aceitamos a Cristo, a participar de uma nova aliança. É por conta deste sacrifício, é por conta desta atitude, desta renúncia, que se cumpre a base da redenção. Se não houvesse esta morte de Cristo, se não houvesse a vitória dele após 3 dias sobre a morte, sobre o pecado, sobre o mundo, nós não poderíamos gozar da salvação. Logo, não existiria missão, não existiria necessidade de proclamar o Evangelho. Mas o que nos dá a garantia é a fundamentação de que a obra missionária foi iniciada uma atitude divina. Você precisa deixar isso claro para os seus alunos. Você precisa deixá-los conhecedores que a obra missionária é uma atitude, iniciativa de Deus. Começou em Deus e está fundamentada na sua palavra,
no primeiro livro da Bíblia, no livro que fala do início de todas as coisas, no início da formação, Deus ele deixa para nós que ali iniciou-se também a obra de redenção. E que esta obra de redenção acontece por conta da morte do seu único filho. E que a morte do seu único filho não foi somente para um povo, mas sim para toda a humanidade. Uma salvação para atingir todo o globo terra. Então, o alvo da obra missionária é nós entendermos que é uma iniciativa divina, que está fundamentado na sua palavra, em uma atitude do seu filho, e isso traz para nós uma missão sublime, que é anunciar a realidade da salvação. Esse é um dever nosso, um dever da igreja, um dever de todo cristão. Então a primeira parte dessa lição, ele vai resumir nesse quesito de aonde iniciou esta missão, em que está fundamentada, quem é a pessoa principal, em que está baseada essa obra. Então a gente vai aprender, através desses subpontos que eu passei para você aí, todos eles pontuados com textos bíblicos, onde é que eu posso basear a morte de Cristo no Calvário como uma base para a redenção? Colossenses capítulo 1, versículo 14. Você vai ter esta base bíblica e vai poder passar para seus alunos acerca da origem da obra missionária, que é uma missão para a igreja, que é uma realidade de salvação. Você vai utilizar Romanos 10, versos 14 e 15. Você tem aí um fundamento dentro da palavra acerca da missão subliminar, que é de anunciar a realidade da salvação. Então, nesse primeiro tópico, você tem que investir justamente nesses argumentos de comprovação acerca da obra missionária, que é uma obra iniciada por Deus, através de Deus, para a humanidade. E quando eu falo para a humanidade, é para todos os povos, todas as culturas, todas as nações, como comprovei aqui nesse primeiro tópico. O propósito global é uma universalidade da missão cristã, não é? Então, todo esse trabalho, todo esse projeto, ele foi desenvolvido para que pudéssemos alcançar a salvação em todos os continentes, em todos os povos. O propósito divino é pregar o evangelho a todas as etnias para que haja conversões. O alvo de missão é atingir a todos os povos, é atingir a todos os idiomas, é atingir a todas as culturas. Que propósito é esse? De gerar a salvação, não é? Uma atitude iniciada em Cristo, através da palavra e para alcançar a todos. Então, é uma responsabilidade na obra missionária da igreja. É uma responsabilidade minha, uma responsabilidade sua. Sobre nós está essa responsabilidade básica. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, a gente vê o Senhor Jesus proclamando suas últimas palavras de despedida, e nessas últimas palavras ele vai deixar bem claro, é uma responsabilidade de toda igreja, é uma responsabilidade de todo o corpo que faz parte do membro da igreja de Jesus Cristo. Então, o compromisso central é proclamar o evangelho. A gente precisa passar esse conhecimento, precisa desenvolver essa responsabilidade, você precisa fazer os alunos criarem essa responsabilidade de anunciar o evangelho. O principal alvo da obra missionária, a gente poderia resumir, apresentar o plano da salvação. Então você agora tem textos bíblicos, você agora sabe que iniciou-se em Deus, você tem argumentações bíblicas para poder comprovar que a obra missionária iniciou-se em Deus, você sabe quem foi o autor principal desta obra,
Jesus Cristo, através da morte dele na cruz, ali no Calvário. Temos a base da redenção e entendemos que é uma responsabilidade confidenciada a nós. Esta responsabilidade de proclamação Deus não permitiu aos anjos, Deus não delegou a nenhum outro ser existente, a não ser ao homem, a responsabilidade de apresentar o plano da salvação. E para eu apresentar o plano da salvação, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter direcionamento. E a palavra de Deus é a nossa bússola. Então, que você possa, nesse primeiro ponto desta lição, entender a responsabilidade, da onde originou-se este projeto de missão. Entender quem é o autor principal dessa base de redenção. Passando agora para o segundo tópico, que tem como o tema pregar o Evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Primeiro a gente aprendeu que a obra missionária foi uma atitude divina, iniciada em Deus, fundamentada na sua palavra. Agora a gente vai aprender nessa segunda parte da lição que é uma responsabilidade de todo aquele que é cristão. Prontidão para sacrificar pela obra. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Prontidão é eu estar preparado, é eu estar apto para agir de forma rápida e eficiente. Então, se é uma responsabilidade minha como cristão de anunciar o Evangelho, eu tenho que estar de prontidão. Eu tenho que estar disponível para sacrificar a obra de Deus. É interessante a gente ler esse texto em 2 Coríntios, capítulo de número 12 e o versículo de número 15. Olha a expressão do apóstolo Paulo. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Olha a expressão de Paulo, afirmando que estava pronto, estava preparado, estava disponível para a obra de Deus, em se desgastar, em gastar, em sacrifício da obra. Anunciar o Evangelho de Jesus exige de nós renúncia, exige de nós comprometimento. E esta é uma palavra a qual o apóstolo Paulo utilizou e ele tinha propriedade para isso, ao ponto de ele sugerir a sua conduta com Deus como exemplo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo é conhecido por ser um homem muito zeloso, um homem que foi preparado com um grande objetivo de levar o Evangelho aos gentios. O objetivo da sua chamada específica para a proclamação do Evangelho eram atingir classes nobres, eram atingir reis, era debater com grandes filósofos. E para isso exigia-se o quê? Um comprometimento, exigia-se uma capacitação, a qual Deus, durante a sua trajetória, concedeu. Aonde Deus levou o apóstolo Paulo, ele não poderia ter levado Pedro, porque Pedro não teria essas ferramentas que o apóstolo Paulo foi preparado pelo Senhor, como o próprio Cristo, quando se encontra com ele ali no caminho de Damasco, diz: esse é para mim um vaso escolhido. Havia uma missão, havia um propósito, que eram atingir grandes reis, grandes pessoas da sociedade, e para se estar diante de pessoas nobres como essa, exigiria uma capacitação. Então, a parábola dos talentos que Cristo fala no Evangelho de Mateus, ali no capítulo 25, ela nos denota essa responsabilidade. Até aquele que é confidenciado apenas um talento, ele vai ser útil na obra de Deus. A gente precisa entender, dentro desse quesito de missão, que qualquer obra que eu faça
de proclamação do Evangelho, eu estou servindo a Deus. E aquela obra, ela tem grande relevância. O reino de Deus, a gente não pode comparar com um reino humano, com um governo humano, com uma gestão administrativa, onde tem hierarquias, e essas hierarquias são divididas na forma da responsabilidade do serviço, da capacitação acadêmica, e de acordo com o ofício que a pessoa assume ali, ela é remunerada de acordo com a responsabilidade ou com a obrigação que ele tem, a sua preparação. O reino de Deus é totalmente diferente. A gestão divina é totalmente diferente. O que na nossa visão humana, seja uma coisa fútil, para Deus é de grande valia. E a recompensa de Deus é vinda para nós através de galardões. E esses galardões não se depreciarão com o tempo. Esses galardões serão para toda a vida. Então, a responsabilidade é nossa de pregar o Evangelho. Então eu tenho que estar de prontidão, eu tenho que estar apto, eu tenho que me dedicar, tenho que crescer. Você precisa passar essa responsabilidade, porque muitos se enganam pensando a obra missionária é apenas facultada a quem é destinado para ir para o sertão, para o agreste, zona da mata, ou quem vai para outra nação, e não é assim. A responsabilidade da proclamação do Evangelho é de todo cristão. Não é apenas daqueles que têm posições de liderança na igreja. Tem pessoas que pensam que a obra, a responsabilidade de anunciar o Evangelho é somente para quem é pastor, para quem é presbítero, para quem é evangelista, quem é obreiro ou quem é dirigente de algum departamento, seja de jovens, adolescentes, de crianças, e não é essa o que a Bíblia nos fala. O que a Bíblia vai nos ensinar é que é uma responsabilidade de todo aquele que é convertido, todo aquele que tem aceitado a Cristo. Aceitou a Cristo, conquistou a salvação, você passa a fazer parte desta missão de anunciar o Evangelho. A gente aprende também que a omissão deste trabalho, ela pode resultar em um juízo divino. É o que a parábola dos talentos nos mostra. A negligência daquele servo que recebeu um talento e, em vez de desenvolver um talento, ele enterrou o talento, dá uma reprovação de Deus naquela sua atitude. Há uma reprovação de Deus porque a obra de evangelização, de anunciação do Evangelho é para toda a igreja, é para todo membro, é para todo aquele que faz parte do corpo de Cristo. Então a omissão a isso, não, eu estou na igreja, aceitei Jesus, eu só quero adorar, só quero ficar aqui. O medo da irresponsabilidade, o medo de se deparar com desafios, não é? Desafios esses que eu falo, é tudo aquilo que Cristo nos orientou, que teríamos aflições, que seríamos perseguidos, que seríamos caluniados por amor ao seu Evangelho, mas ele nos conforta dizendo, olha, mas tudo isso, não se preocupem, eles odiam vocês, não a mim, odiam a mim, não a vocês, perdão. Eles vão perseguir a vocês, mas na realidade estão perseguindo a mim, estão rejeitando ao meu Evangelho, estão rejeitando a minha palavra. Então tudo isso Cristo deixou bem claro. E às vezes por um pensamento humano, não vou me responsabilizar, não vou sair para evangelizar, eu não vou pregar porque eu prego e não vejo a salvação, mas você precisa entender que o que é para você fazer, você tem que fazer com excelência. A sua função, a minha função é levar o Evangelho. A salvação, a Bíblia também nos fundamenta e nos garante que é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Não é o verbalizar bem, não é o se expressar bem, o conhecimento como é que eu posso dizer, rico em palavras, que vai fazer o cidadão, a pessoa aceitar Cristo. É o Espírito Santo. A gente proclama o Evangelho, seja na simplicidade, ou seja com palavras bem abalizadas, mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então a gente não pode basear a minha responsabilidade, eu prego o Evangelho
e não vejo salvação, eu já preguei para minha família e eles fecham a cara, não querem. 2 Timóteo, Paulo aconselhando a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, ele vai dizer assim: pregue a palavra, insta que seja em tempo oportuno ou não. A gente tem que pregar a palavra. Aquele que é nascido de novo, ele é cheio do Espírito Santo. Ele tem uma vida de santidade com Deus, então ele quer compartilhar o que recebeu de graça. Não é? E esse compartilhar não necessariamente tem que ser um esboço, uma pregação. A nossa vida é uma forma de anunciar o Evangelho diante dos nossos amigos, da nossa família, a nossa conduta, não é? Em uma conversa familiar, em uma conversa de trabalho, a gente fala da maravilha de Deus, da grandeza de Deus. E em uma conversação simples, você está evangelizando. Não precisa ter uns passos teológicos de esboço, de homilética, de hermenêutica, de etimologia, para você trazer o conhecimento daquela pessoa e ela se encantar e dizer: eu quero Jesus. Não. A nossa vida, não é? As coisas cotidianas. Cristo, em seu ministério, ele utilizou de parábolas, de exemplos, de coisas comuns, não é? Para poder trazer um entendimento à humanidade, ao público da época, e eles entendessem que a salvação estava em aceitar ao Messias como Salvador. Então essa responsabilidade é nossa, e a omissão se torna um pecado, um erro, que pode gerar uma sentença diante de Deus. Então pregar o Evangelho é uma atitude de obediência. Quando eu prego o Evangelho, eu estou sendo obediente. Eu estou fazendo, eu estou baseando naquilo que Cristo fez. Filipenses capítulo 2, versículo 5. O apóstolo Paulo vai nos trazer esta verdade, que quando eu anuncio o Evangelho, quando eu tenho prontidão, eu tenho disponibilidade para anunciar, eu entendo que é uma responsabilidade minha, eu estou obedecendo a Deus, a qual teve Cristo como base exemplar para mim. Então, quando eu proclamo o Evangelho, eu estou fazendo o que Cristo iniciou, o que Cristo renunciou. Cristo, Jesus, renunciou a sua posição gloriosa e veio até nós, e o Verbo se fez carne. E através disso, da sua humilhação, através da sua atitude de amor para com a humanidade, ele proclamou, instaurou o reino dos céus, e por isso estamos aqui nessa oportunidade, estudando a sua palavra, aprendendo o que é uma responsabilidade, aprendendo que a obra missionária é uma iniciativa divina, que tem que ser, que tem que haver uma continuidade, e essa continuidade justamente foi algo que Deus reservou para a igreja, para eu e você que fazemos parte do corpo de Cristo. Então nós não podemos ser omissos quanto a isso. Você tem que passar isso para seu aluno, querido professor, acerca dessa responsabilidade de entender, de utilizar a parábola, vejam, a parábola dos talentos, a qual Cristo utiliza dizendo: olha, todos têm uma vocação, todos têm uma chamada para exercer no reino de Deus. Então ninguém pode dizer: eu só fui chamado para ficar no banco, aqui sentadinho, adorando, ouvindo. Não, você não pode utilizar isso. Tem uma chamada de Deus na sua vida, e somente o Espírito Santo vai poder lhe revelar, vai poder lhe vocacionar, a partir do momento que você se aproximar, que você se submeter, que você obedecer, não é? Aí Deus vai lhe mostrar a direção e vai mostrar para que Ele te chamou. Então, meus irmãos, concluindo a lição de número 13, que falou para nós, nessa oportunidade, acerca do propósito de missões. Qual é o propósito de missões? Anunciar o Evangelho. Anunciar, proclamar as boas novas. E a gente aprendeu nessa lição que a obra missionária iniciou-se em Deus. A obra missionária é uma
ofício exclusivo da igreja, de todo aquele que faz parte do membro de Cristo. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, proclame, anuncie e desenvolva a obra de Deus na melhor forma, convencendo a seus alunos acerca dessa responsabilidade, que não é apenas das lideranças, mas sim de todo o corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe e até uma próxima, se Deus quiser. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. A contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.